O que acontece exatamente quando a vida chega ao fim? Para muita gente, essa é uma pergunta que dá até um calafrio. Mas para a ciência, a morte não é um mistério, é um processo. Um processo fascinante, cheio de pistas, como se um relógio biológico começasse a contar o tempo a partir do momento em que tudo para. Então, a grande questão é: o que a ciência de fato pode nos contar sobre esses momentos finais e o que vem logo depois? Nessa análise, a gente vai seguir as pistas que o próprio corpo deixa para trás para entender essa cronologia da morte. Vamos mergulhar nesse universo? E o campo que estuda tudo isso tem nome. É a tanatologia forense. E olha, não se trata só de entender a biologia por trás da morte, mas de como essa biologia se traduz em informações super importantes para a lei e para a sociedade, ajudando a solucionar crimes e a entender o que aconteceu em casos sem explicação. Mas antes da gente entender o que acontece depois da morte, primeiro a gente precisa ter uma definição bem clara. Afinal, onde é que fica exatamente a linha que separa a vida do fim dela? Acredite, essa resposta já mudou bastante com o tempo. Antigamente, era simples. Se o coração parou de bater e a pessoa parou de respirar, era o fim. Mas com o avanço da medicina, principalmente com os transplantes de órgãos, foi preciso criar um novo padrão. Hoje, a definição que vale, tanto na medicina quanto na lei, é a de morte encefálica, ou seja, quando todas as funções do cérebro param de forma irreversível. Dali, não tem mais volta. Ok, uma vez que a morte é declarada, o corpo começa a passar por uma série de mudanças que são imediatas e inconfundíveis. São os primeiros sinais de que os sistemas vitais realmente se desligaram de vez. É como uma cascata de eventos. A consciência se apaga, os músculos relaxam por completo, a sensibilidade some e, claro, a respiração e os batimentos do coração param permanentemente. É o desligamento total do organismo. E é a partir daqui que a parte, digamos, mais detetivesca da tanatologia começa. O corpo se transforma literalmente num relógio e cada mudança que acontece vira um marcador de tempo, uma peça fundamental para qualquer investigação forense. O primeiro marcador desse relógio é a temperatura. Assim que a vida acaba, o corpo para de produzir calor. E aí ele começa a esfriar para tentar igualar sua temperatura com a do ambiente. Esse processo tem o nome algor mortis. A regra geral é que o corpo perde mais ou menos 1 grau Celsius por hora. Então, ao medir a temperatura do corpo e comparar com a do lugar onde ele está, os peritos já conseguem a primeira peça do quebra-cabeça, uma estimativa da hora da morte. Logo em seguida, vem o famoso rigor mortis, que é o enrijecimento dos músculos. E isso não acontece tudo de uma vez, não. Ele segue uma ordem bem previsível, conhecida como lei de Nyssen-Sommer. Começa lá em cima, na cabeça, e vai descendo pelo corpo. Tanto a progressão quanto o desaparecimento dessa rigidez dão uma janela de tempo super valiosa para os investigadores. Bom, com o coração parado, a circulação do sangue também para. E aí quem entra em cena? A gravidade. O sangue, por ser líquido, começa a se acumular nas partes mais baixas do corpo, criando aquelas manchas arroxeadas na pele. Isso é o livor mortis, ou os livores da morte. Agora, o mais impressionante é que a cor dessas manchas pode ir muito além de marcar o tempo. Ela pode, na verdade, revelar a causa da morte. Em casos de envenenamento por monóxido de carbono, por exemplo, os livores ficam com uma cor de vermelho e cereja muito característica. Isso acontece porque o veneno altera a química do sangue. É a biologia contando a história do que aconteceu. E aqui tem um detalhe que, para um detetive, vale ouro. Depois de umas 8 ou 12 horas, essas manchas de sangue se fixam, elas não mudam mais de lugar. Então, se um corpo é encontrado de costas, mas os livores estão na parte da frente, isso é um sinal claro de que o corpo foi movido horas depois da morte. É uma prova silenciosa de que a cena do crime pode ter sido alterada. Depois desses fenômenos iniciais, o corpo entra numa fase de transformação ainda mais profunda. É quando começa a decomposição, que nada mais é do que o processo natural de retorno da matéria orgânica para a natureza. E antes mesmo que qualquer bactéria de fora comece a agir, a destruição começa de dentro para fora. É a chamada autólise. As próprias enzimas das nossas células, que antes mantinham tudo funcionando, agora começam a digerir as estruturas celulares. É o primeiro passo da transformação do corpo. Depois da autólise, aí sim começa a putrefação, que é impulsionada por micro-organismos. E ela também segue 4 estágios bem distintos. Começa com uma mancha verde no abdômen,
depois o corpo incha por causa dos gases, em seguida os tecidos começam a se liquefazer e por último vem a esqueletização. Cada um desses estágios corresponde a um intervalo de tempo cada vez maior depois da morte. Um sinal bem marcante dessa fase gasosa é a chamada circulação póstuma de Bruadeel. O que é isso? Os vasos sanguíneos que ficam mais na superfície, cheios de sangue já em decomposição, criam um padrão na pele que parece um mapa, ou até mesmo um mármore. É um indicador bem específico dessa fase. Mas olha só que interessante, a putrefação não é o único destino possível. Dependendo muito do ambiente, podem acontecer fenômenos que conservam o corpo. Em lugares muito secos e com bastante vento, o corpo pode mumificar. Já em locais úmidos e sem oxigênio, como no fundo de um lago, pode rolar a saponificação, que transforma a gordura do corpo numa substância que parece cera. Certo. Então, como é que todas essas informações se conectam? A etapa final é a interpretação de tudo isso. É aqui que todos esses fenômenos biológicos se transformam em evidências concretas que vão servir à justiça. E a essência do trabalho é exatamente essa. O corpo se torna de fato a principal testemunha contando a sua própria história numa linguagem de química e biologia. A tanatologia forense não é sobre fatos mórbidos, é a arte de traduzir essa linguagem, de dar voz a quem não pode mais falar. É transformar mudanças biológicas numa narrativa coerente sobre o que, quando e como tudo aconteceu. Para montar a linha do tempo, os peritos combinam todos esses sinais. O resfriamento, a rigidez e os livores dão aquela janela de tempo inicial, das primeiras horas. A mancha verde e os estágios da putrefação ajudam a refinar a estimativa para períodos mais longos. E claro, tudo isso precisa ser ajustado com base nos fatores do ambiente, como temperatura e umidade. É um verdadeiro trabalho de síntese para chegar o mais perto possível da verdade. No fim das contas, a hora da morte é só o começo da história. O corpo guarda muitos outros segredos, sobre a dieta, doenças, traumas antigos e, claro, sobre as circunstâncias dos seus últimos momentos de vida. A ciência forense nos mostra que, mesmo depois que a vida acaba, o corpo ainda tem muito a dizer. E ouvir essa história não é só resolver um quebra-cabeça científico, é buscar a verdade, é oferecer justiça e, muitas vezes, é trazer um pouco de paz para quem ficou. A pergunta que fica é: que outras histórias um corpo ainda pode contar?